Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia, de Língua Portuguesa. Hoje daremos início ao nosso PET volume 6. Então vamos lá? Na primeira semana iremos trabalhar a leitura, que é tão importante no nosso dia a dia. E temos como primeiro texto a ser analisado Urubus e Sabiás. Vocês irão pausar o vídeo para fazer a devida leitura. E esse texto fala sobre os urubus, desejarem cantar apesar de não terem dom para o canto. Então, esses urubus, eles fazem concursos, para elegerem os melhores professores. Os mesmos ensinam os outros urubus a cantarem. Apenas os diplomados podem cantar. Mas, em seguida, chegam, sabem quem? Os canários, os sabiás, aqueles pássaros que sabem cantar de verdade, eles chegam naquela região ali. Ou seja, eles invadem, o espaço dos urubus até então. Eles não possuem diploma, porque eles aprendem a cantar naturalmente, E eles, mesmo não tendo certificados que para os urubus eram tão importantes, Eles cantam naturalmente e cantam muito bem, melhor que os urubus. Então, os urubus, eles ficam indignados, ficam recalcados, ficam com muita raiva, E acabam expulsando esses pássaros, Já que eles que mandam naquele pedaço ali. Então, eles acabam expulsando esses pássaros dali, ok? No final vem a moral, Em terra de urubus, diplomados não se ouve canto de sabiá. Ou seja, quem tem diploma, quem tem aquele papel certo na hora certa, acaba tendo domínio, de certa forma, naquela situação, naquele espaço. Número 1. O que gera o conflito no enredo? A chegada dos pássaros que sabiam cantar por natureza, diferente dos urubus. Escreva com suas palavras o desfecho, o final da história. Os urubus expulsaram da floresta os pássaros que sabiam cantar de verdade, não como eles que só ficam se escondendo atrás de diplomas certificados. Agora descreva com suas palavras a situação inicial do enredo. Os urubus queriam ser grandes cantores, mas como não nasceram com esse dom, se organizaram para distribuir diplomas, certificados e outros documentos que comprovassem, ao menos no papel, que eram cantores. Marque um X nas características do gênero do texto lido. É um texto informativo? Não. É um texto escrito em prosa, dividido em parágrafos? Sim. O narrador é personagem? Participa da história? Não. Esse texto é uma fábula, porque tem animais com características humanas, tem um final com lição de moral. Isso mesmo, é uma fábula. A situação inicial envolve os urubus? Sim, envolve. O texto é narrado em terceira pessoa, ou seja, o narrador só relata, ele não participa da história? Isso mesmo, ele conta a história. A nossa atividade 2, nós temos a leitura de outro texto. E esse texto, pessoal, é uma crônica. É um texto curto com um relato de um acontecimento do dia a dia. E esse acontecimento aí é um dia de viagem. Conta a história de um motorista. É um motorista de caminhão, que estava querendo viajar, para Diamantina e não estava conseguindo encontrar direito o caminho. Aí ele passa em alguns lugares e pergunta aos habitantes, por ali, como que faz para chegar em Diamantina, o caminho certo. Só que as pessoas que dão as informações acabam complicando mais a vida dele. O conflito, então, da história é quando as pessoas com as quais ele conversou não souberam explicar de forma clara, precisa, como que ele chegava em Diamantina. Então,
Aí ele conta essa história aí rapidamente, mas assim, bem engraçado, vale a pena fazer a leitura, tá? Só pausar o vídeo. Então, esse texto tem um caráter humorístico. O conflito do texto se dá quando, nós já comentamos, né? Essa tá fácil. Quando as pessoas não sabem informar. O 2, podemos dizer que o texto lido é narrado em primeira pessoa, porque o narrador, ele conta e também participa da história. Qual que é o propósito comunicativo do texto? Narrar um acontecimento do cotidiano, ou seja, do dia a dia, com humor. Finalizamos a primeira semana do nosso PET volume 6. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês para a próxima correção. Fiquem com Deus.